Obrigada, Leão. Agora é hora de esclarecer as suas dúvidas com o deputado federal Arnaldo Faria de Sá. Muito boa tarde, deputado. Boa tarde, Dri, Leão Lobo, telespectadores do CNT. Lembrando que no programa passado eu comentei que 2 pessoas do Rio de Janeiro tiveram o nosso atendimento. O Rogério Alípio de Almeida, lá de Andaraí, e o Eli Dani Israeli, da Barra de Tijuca, estiveram pessoalmente falando com a gente. Manda um abraço para você, Adriana, e para o Leão também. Obrigado. Obrigada, muito bacana a presença lá, maciça do pessoal do Rio de Janeiro também, esclarecendo suas dúvidas com o deputado. E a gente tem várias perguntas de telespectadores. Vamos a elas. Autônomos são obrigados a tirar o CCM? Obrigatoriamente. Você precisa do cadastro contribuinte imobiliário para poder pagar o seu ISS. E a partir daí, ter comprovação da atividade para você também poder pagar o INSS e ficar com a situação regularizada. Perfeito. Temos uma outra pergunta aqui sobre licença-prêmio. Vamos lá. Deputado, o que seria licença-prêmio? Licença-prêmio é para funcionários públicos. Funcionário público, além das férias, a cada quinquênio, 5 anos, tem direito a uma licença-prêmio. E, normalmente, isso acaba sendo acumulado. Eles, depois, na época da aposentadoria, acabam assumindo essa condição e compensando. Mas licença-prêmio só para quem é aposentado, para quem é funcionário público. E uma dúvida sobre funcionário temporário. Deputado, quem é funcionário temporário tem que ter esse tempo de serviço registrado em carteira? Logicamente, você é contratado por uma empresa terceirizada que acaba recolocando você no mercado de trabalho. Naquela em que você for trabalhar, você não é registrado, mas na empresa que te contratou, você é registrado. Tem o registro e ela pode prestar serviço em empresas terceirizadas. Agora uma pergunta interessante sobre estrangeiros intercambistas. Os estrangeiros intercambistas no Brasil, eles podem trabalhar e estudar? Olha, se ele tiver o país que tem reciprocidade na questão previdenciária, pode. Por exemplo, o Japão tem, vários países da Europa, Portugal, Espanha, Itália, tem reciprocidade. Estados Unidos ainda não. Ainda não tem, Estados Unidos não tem. Canadá já tem, nós estamos brigando pelos Estados Unidos e, sem dúvida nenhuma, eu acho que essa que você levantou, Leão, seria a grande solução para resolver o problema de imigração ilegal, porque aí o brasileiro que está lá regularizava a situação e podia somar o tempo de trabalho lá com o tempo de trabalho aqui. Hoje, se estiver trabalhando lá, o tempo de lá não vai valer aqui, diferentemente dos casos em que há a reciprocidade. Agora a pergunta sobre o trabalho insalubre. O que é insalubridade e quais profissões que ela cabe? Olha, você tem várias profissões e você tem o PPP, Perfil Profissional Gráfico Previdenciário, insalubridade, penosidade e periculosidade. Quem trabalha, por exemplo, em atividade de enfermagem, quem trabalha como soldador, quem trabalha em minas, tem várias atividades que têm a graduação, e essa graduação varia de atividade para atividade, e você tendo o preenchimento do PPP, Perfil Profissional Previdenciário, será estabelecido o tempo que adicionará a mais no cálculo da contagem da sua condição de trabalhador. A gente faz uma pausa para um recadinho do Leão, mas já a gente volta com as dúvidas que você mandou para a nossa produção. A gente volta com o deputado federal Arnaldo Faria de Sá, tirando as suas dúvidas nesse espaço do Notícias e Mais, dedicado a você. Aliás, você pegue aí agora um lápis e um papel, porque hoje o deputado tem explicações muito importantes para você aí de casa. A gente começa, então, explicando como a gente deve calcular o seguro-desemprego, não é isso, deputado? Exatamente, Adriana. Muitas dúvidas a respeito de como se calcula o seguro-desemprego. Nós estamos com uma arte aí para poder mostrar a você tomar conhecimento a respeito do cálculo do seguro-desemprego, que é extremamente importante para você quando você tem direito ao seguro-desemprego e, a partir daí, inclusive, beneficiar você nos seus cálculos. Está na tela aí os cálculos para você poder acompanhar. Você tem direito ao seguro-desemprego de até 80% da média dos seus salários. Se você tiver um salário de faixa média de até R$ 1.151. Se você estiver acima disso, até R$ 1.918, você tem direito a 50% do seu salário médio. O salário médio é calculado na média dos 3 últimos salários. Se for acima de R$ 1.918, o valor que você vai receber é um valor fixo, e esse valor será no valor fixo de R$ 1.304. Nenhum benefício do salário de desemprego pode ser inferior a um salário mínimo, portanto, R$ 724. E o seguro-desemprego tem uma outra vantagem adicional. Ele aumenta a carência do INSS na hora de você precisar de algum benefício. Guarde esses números, você terá sempre informação a esse respeito. E agora os cálculos sobre cota do salário família.
Exatamente. Salário família também, nós temos valores variáveis e as pessoas acabam fazendo confusão. Por isso nós colocamos na tela aí para você poder acompanhar. O valor do salário família é de R$ 35,00 para o segurado com remuneração entre 682 e esse valor aí de 24,66 para segurados acima desse valor até 1.025. Acima desse valor de salário não tem direito de salário família. E agora a contribuição do INSS. Você tem contribuição variável na Previdência Social, pode ser de 8%, 9% ou 11%. Ela é de 8% quando a sua remuneração for de até 1.317. Ela é de 9% quando a sua remuneração for até 2.195. E de 11% quando for superior a 2.195 até o teto da Previdência Social, que é de 4.390. Essas são as alíquotas variáveis do desconto da sua Previdência Social. E os cálculos sobre o abono. O abono aqui do PIS, você tem direito ao abono do PIS, está aí na tela, as exigências para você ter direito ao abono do PIS. Você tem que ser cadastrado há pelo menos 5 anos, ter recebido do empregador ou contribuinte do PIS ou do PASEP, remuneração mensal média de até 2 salários mínimos, ter sido incluído na RAIS, a Relação de Informações Sociais da Previdência Social, e ter tido atividade remunerada durante pelo menos um mês no período de 36 meses. É uma coisa maravilhosa o PIS para você. Muita gente não sabe que tem direito a um salário do PIS a cada ano, desde que tenha cumprido essas exigências. Ô, deputado, então esse a gente não faz cálculo, é sempre o mesmo valor para todas as faixas? Na média, de até 2 salários mínimos. Acima disso, não tem o abono do PIS. Tá certo. Agora, então, vamos às perguntas. Vamos começar, das pessoas então. que enviaram para a gente aqui. São muitas perguntas, né, Adriana? Olha só, o Fabrício Vieira, aqui de São Paulo, ele tem uma pergunta. Vamos lá. Eu que faço aqui? Você que faz, Leão. Então tá aqui. Estou em aviso prévio, ele diz. E por conta disso eu já perdi alguns privilégios. Isso é correto, deputado? Olha, o único privilégio que você perde, no caso, é ter sido mandado embora. Porque você tem todos os direitos que você tinha normalmente, você não pede. Você até tem um ganho adicional. Qual é o ganho adicional? Você trabalhar 2 horas a menos por dia, que é o período necessário para você procurar outra colocação. Agora, você não pode perder nenhum direito, não. Se você perder, pode reclamar na Justiça do Trabalho, que isso não pode acontecer. E a pergunta da Cláudia Genésia, de Pirassununga, São Paulo. Ela diz assim: trabalho como doméstica em 2 casas, fazendo 2 turnos. Como fica a minha situação para regularizar a carteira de trabalho? Se você trabalha como diarista, você não tem que fazer nenhum registro em carteira profissional. Você tem que fazer o registro na prefeitura local. Como diarista, você pode trabalhar até 3 dias em cada casa, não tem problema. Se você trabalha como empregado, período integral de manhã, outro período integral à tarde, você tem 2 registros normalmente. Em cada casa que você trabalha, é uma obrigação previdenciária independente. Tá aí, deputado. Agora tem uma pergunta da Maria das Graças Pereira, de Belém do Pará, que nos veio através da nossa TV M, lá de Belém. Olha, o período em que se está aproveitando o benefício de auxílio-doença conta para tempo de contribuição para a aposentadoria? Maria das Graças, tem um detalhezinho. Se você for empregada registrada, voltando para o emprego automaticamente, todo o período de auxílio-doença está contado. Se você for pagar autônomo, paga por conta própria, pague o primeiro mês depois do auxílio-doença e o tempo vai ser contado. Então, ele pode ser contado, mas tem que ter essa complementariedade. Se você não cumprir essa exigência, aquele tempo é perdido. Então, cuidado. Se for autônoma, pague o primeiro mês depois da alta, resolveu o problema. Se for empregado, volte para o emprego, está resolvido o problema. Pergunta da Gislaine Silva, de Sorocaba, São Paulo. Quais as jornadas de trabalho semanal que podem ser adotadas para os empregados em condomínios? Empregado de um condomínio é empregado normal, não tem diferença nenhuma. Não é considerado empregado doméstico, não. É empregado registrado pela CLT. Então, horário normal, você pode trabalhar até em escala e você ter o dia de folga diferenciado de outro funcionário. Mas, obrigatoriamente, mesmo no regime de escala, pelo menos um domingo por mês, você é obrigado a folgar. Perfeito. Agora tem uma pergunta comprida aqui da Helena Reginaldo, do Rio de Janeiro. Grande beijo para todo mundo aí no Rio. Tenho 62 anos, estou aposentada por idade, trabalhei 3 anos na empresa de comércio e indústria. Fui afastada por falência, fiz acordo em 1992. E a partir daí, fiquei aguardando contato e até hoje estou sem receber
o que é meu de direito. Escrevi para Brasília na época que o Francisco Dornelles estava no Ministério do Trabalho e recebi resposta pedindo que eu aguardasse contato. Como não recebi nada, escrevi novamente no mandato do senhor Lupe. Recebi uma correspondência constando o CNPJ da empresa. Como fazer para receber meu dinheiro? Hoje, no local, existe uma empresa de ônibus. Olha, na verdade, o que você está reclamando é direito trabalhista. Direito trabalhista de empresa que foi à falência, você tem que procurar no Fórum do Rio de Janeiro aí, em qual vara está correndo a falência, procura o síndico da massa falida e ele é que vai dizer para você qual a viabilidade econômica daquela falência para ter direito. Não é o Ministério do Trabalho que cuida disso, não. Quem tem que cuidar é você mesmo, junto ao síndico da massa falida. Para saber quem é o síndico é fácil. Vá no fórum, em qual vara está a falência daquela empresa, faz uma pesquisa simples lá no fórum, vai informar qual é a vara. Na vara você descobre quem é o síndico é o responsável dessa informação. Não é o Lupe, nem o Dornelles, nenhum desses caras aí que não resolve nada. Perfeito. E, deputado, vamos falar lá das notícias de Brasília, só se fala da crise na Petrobras. O senhor acredita que vai ser aberta uma CPI? Há o risco de uma CPI acontecer, mas tem que ter um pedido de mais de 171 deputados para que ela possa, através de um projeto de resolução, ser instalada. Porque o pedido de CPI já está lá, só que ele está na fila para ser instalado. Agora, com 171 apoios, ela passa a ser votada por um projeto de resolução. Aí esse projeto de resolução pula à frente e a CPI pode ser instalada. Mas enquanto não tiver o primeiro relatório da Comissão Externa da Petrobras, aquela da SBM Offshore holandesa, eu acho que a coisa não caminhará. Mas aí depois tem muita coisa complicada, tem o caso da Pasadena nos Estados Unidos, tem o caso daquela usina de Okinawa no Japão, tem a confusão da PDVSA venezuelana, que é sócia de Abreu Lima, lá na refinaria de Pernambuco, que até agora não deu dinheiro nenhum, tem problema com a YPF argentina também, vai aparecer muita coisa e a Petrobras, que valia um determinado valor, está valendo hoje metade do valor que valia por causa de todos esses rolos aí. Bom, e a crise política vai diminuir? Não vai diminuir, vai ser intensificado até por causa desse problema que a Adriana acabou colocando aqui do Petrobras. Isso acaba enredando toda a situação e complicando cada vez mais. Então, crise política, na verdade, culpa do próprio Executivo, que não soube conversar com o Congresso e mostrar as nuances da situação, que criou a comissão especial e, a partir daí, pode gerar um outro problema maior, porque o governo não está sabendo conversar com seus parlamentares. E, deputado, como é que está a PEC da aposentadoria por invalidez? Essa é a grande expectativa de todo mundo. Já foi aprovada uma PEC da aposentadoria por invalidez que tratava da integralidade e da paridade. O governo não cumpriu na regulamentação, distorceu o que deveria ter sido. Tem uma nova PEC que está discutindo essa questão, a PEC 270. A semana passada tivemos um grande problema. O ministro do Trabalho, Manuel Dias, tinha que estar presente lá para discutir essas questões. Ele não foi, não mandou representante. Eu acho que a pior invalidez é a invalidez de caráter. Nós não podemos deixar os nossos inválidos nessa situação. A pessoa já está na invalidez, perdeu a sua condição física, perdeu a sua condição de saúde e ainda perde parte dos vencimentos. Isso é um roubo que a gente não pode demitir. Isso começou, inclusive, desde 2003, na reforma da Previdência do governo Lula, aquela que gerou o mensalão. Muito obrigada pela sua presença, deputado. Agora, quem tiver dúvidas sobre aposentadoria, previdência, vá lá no Jabaquara, como fizeram os nossos telespectadores do Rio de Janeiro. Exatamente. Todos os sábados estamos à disposição para dar uma orientação, esclarecimento, responder suas dúvidas, questões de previdência, de contagem do tempo de serviço, quanto tempo falta para aposentar, pode dar entrada, não pode dar entrada, entra agora, desista depois, faça isso, faça aquilo. Toda orientação que tiver de Previdência Social, estamos lá à sua disposição para poder orientar e esclarecer qualquer de suas dúvidas. Vale a pena, porque informação é dinheiro no bolso, né, deputado? Sem dúvida nenhuma. E quem quiser reservar do Estatuto de Idoso, é só ligar para a gente. O telefone está aí, DDD 11 5015 0500, DDD 11 5015 0500. A gente manda pelo correio com o apoio da CNT o exemplar de Estatuto de Idoso para você. Muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço. Segunda-feira de vem estou de volta.